Vou falar um pouquinho da minha viagem à China. Acompanhei comitiva do governador João Dória com mais de 35 empresários de vários ramos que atuam aqui no estado de São Paulo. Foi uma agenda intensa de encontros com empresas do setor financeiro, o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco dos BRICS, empresas, grandes empresas, as maiores empresas da China, do setor de transporte, de energia elétrica, empresas do agronegócio, especialmente soja, milho, grãos, né, mas também ligadas ao etanol, ao açúcar. Tem uma nova lei na China que vai permitir a mistura de até 10% de etanol na gasolina. Segundo me contaram os empresários envolvidos que foram a essa viagem, que participaram das conversas com as empresas. Essa é uma medida que tem ali um primeiro objetivo da questão ambiental, da poluição. A gente sabe, já falou aqui várias vezes, como a China tem sofrido, especialmente as maiores cidades. Pequim é uma delas. É impressionante como a névoa de poluição toma conta da cidade. Diariamente você não vê mais céu azul em Pequim, mesmo em dia que não tem chuva. Essa é uma medida que pode ajudar bastante a reduzir a emissão de gás carbônico pelos céus da China, e pode ajudar muito também a empresa de etanol aqui do Brasil, não só os exportadores de etanol, mas exportar também a tecnologia para a produção do etanol, a tecnologia para a produção do motor que comporta o carro a álcool, por exemplo, ou resiste mais e funciona melhor com a gasolina misturada ao etanol. Então tem aí uma expectativa para esses negócios. Bem, eu conversei bastante com os empresários que foram e também com representantes de empresas chinesas. Tive encontros paralelos ali de fontes que eu conhecia e que me indicaram, para entender um pouco como é que eles estavam vendo esse movimento de empresários brasileiros, porque não foi só São Paulo, né? Outros estados também estão promovendo as suas viagens para lá. E para entender como é que eles estavam vendo esse movimento, se, por exemplo, a questão da guerra comercial abria uma vantagem especial para o Brasil, uma vantagem mais de médio e longo prazo e não conjuntural, especificamente nesse momento que os Estados Unidos e China brigam muito. Eles veem com bons olhos, eles enxergam o Brasil como o único mercado hoje no mundo com escala suficiente para atender empresas e disponibilidade de produção de empresas chinesas, que são sempre empresas de muita escala, já que atendem, né, a um país continental como a China, mas eles ainda têm muita preocupação com relação à qualidade dos projetos que são apresentados. Eles dizem que poucos os projetos que aparecem para investimentos chineses param de pé. São muitas promessas, tem aí essa visão de que o mercado brasileiro é um mercado consumidor forte, é um mercado de grande escala, que tem tudo para se fazer, especialmente infraestrutura, mas existe uma preocupação ainda com a qualidade do projeto. O chinês quer olhar para o projeto e mesmo que ele leve 5 anos para dar certo, ele tem que estar de pé, tem que ter começo, meio e fim. Essa é uma crítica que não é só dos chineses, é uma crítica dos investidores internacionais como um todo, inclusive críticas daqui, de quem acompanha de perto toda a tentativa de estruturação de projetos para concessão, projetos para privatização. Então tem muita lição de casa que o Brasil precisa fazer, especialmente nessa elaboração. Isso vale para o governo do estado de São Paulo, mas vale também para o governo federal, que tem aí na pauta das privatizações e das concessões uma saída de peso para a retomada da economia. Esses empresários não ficam preocupados não com a possível reação do governo dos Estados Unidos diante dessa guerra comercial entre os dois países? Olha, Zé Paulo, me disseram que não, porque tem mercado para todo mundo. O Brasil já tem se aproveitado, especialmente exportação de soja, não tanto milho, mas especialmente exportação de soja. O Brasil já se aproveitou dessa janela e tem exportado mais soja para a China. O problema da nossa balança comercial com a China é que ela é extremamente vantajosa para a China, do ponto de vista do valor adicionado, né, dos produtos, e muito pobre para nós, porque a gente exporta grão e compra máquina, e compra tecnologia. É essa relação que precisava mudar. Essa relação pode mudar com mais investimentos chineses vindo para cá?
Não dá para saber ainda, porque a nossa indústria ainda é pouco competitiva, né? O que eu ouvi muito lá e o que me chamou a atenção é que na avaliação, por exemplo, dos economistas-chefe, tanto do Banco da China quanto do Banco de Desenvolvimento da China, que é o BNDES deles lá, o Banco dos BRICS, que é um banco novo e que agora está sob a presidência dos chineses, eles aumentaram muito o tom contra os Estados Unidos e a respeito dos efeitos que a guerra comercial podem causar. O Brasil, ele continua sendo um país interessante para o investimento, mas de pouca influência na economia internacional. A gente, como eu disse no começo aqui, a gente ainda tem muita lição de casa para fazer. A economia brasileira é uma economia pouco competitiva, né? A gente não conseguiu melhorar a competitividade nesses últimos anos, pelo contrário, a gente perdeu. Não adianta querer só uma moeda desvalorizada para poder ganhar nas exportações. A gente tem que trabalhar numa pauta de produtividade da indústria daqui. Isso é uma coisa ainda que deixa os chineses assim, olha, o Brasil é um grande mercado, mas tem muita lição de casa para ser feita, tanto na estruturação dos projetos quanto na produtividade da indústria e da produção brasileira. Não é uma coisa de curto prazo, não. Vale a pena ir lá, conversar, olhar no olho, sentir a temperatura, apresentar o Brasil como um mercado interessante, mas isso tudo só vai virar dinheiro para valer quando os investidores entenderem que a coisa aqui para de pé. Só vender promessa não vai adiantar.